Página 185, a gente vai começar com a indústria. Então, aqui tem assim, ó. Era uma atividade, mas nós não vamos fazer. Então, como é o ritmo da produção na indústria? Provavelmente, pela experiência de vida que você já tem, deve ter uma boa noção do que é uma indústria, não é? Deve conseguir identificá-la. Mas o que caracteriza essa forma de produção? E aí vinha assim pedindo para fazer numa folha, mas a professora vai explicar para vocês aqui o que aconteceu. Então, olha só. Nós temos aqui recurso natural, árvore. A árvore foi cortada, colocada no caminhão, ok? Do caminhão, ela se transformou em árvore, se transformou em papel. Do papel, ele foi embalado, colocado para vender, e agora quem é que está utilizando? O menino na escola. Então, a gente tem que lembrar que a madeira que gerou o papel, tá? Então, por quê? Porque aí a gente começa a ver como é importante os recursos naturais, tá, pessoal? Por isso que é importante a gente saber do que aquele produto é feito. Ali na página anterior, a gente viu que tinha árvore, da árvore foi pro caminhão, do caminhão foi fabricado papel, do papel foi para venda, e aí o menino comprou e agora ele está utilizando, ok? Página 186. Atualmente, grande parte do que consumimos e do que está ao nosso redor foi elaborado pela indústria. Mas o que caracteriza o processo industrial, além do fato de a produção ser realizada em fábricas? A indústria transforma a matéria-prima em produto para ser vendido. Para isso, emprega muitas máquinas, conhecimento técnico, grande quantidade de energia e mão de obra. Há diferentes tipos de indústrias. Vamos ver quais são. Indústria que fabricam o produto final, como automóvel, geladeiras, roupas e alimentos, e o vendem por meio de um intermediário. Uma pessoa que fica entre a produção e a venda, é o intermediário, né? Indústrias que produzem bens a serem usados em outras indústrias, como as que produzem chapas de aço, a ser adquiridas pelos fabricantes de automóveis e geladeiras. E as indústrias que fabricam grandes equipamentos e máquinas que também serão vendidos para outras indústrias, como os robôs que cortam, dobram e soldam as chapas de aço nas fábricas de automóveis e geladeiras. Então, a gente tem diferentes tipos de indústrias, né? Aquela que tem o produto final, aquela que produz os bens para ser usado em outras indústrias e aquelas que fabricam os equipamentos e máquinas para aquela indústria produzir outros equipamentos e outras máquinas. Não é todo local que existe indústrias. Existem condições para sua instalação. Número 1, é preciso que o local ofereça com segurança e regularidade muita energia elétrica. Como as indústrias utilizam máquinas em seu processo de produção, a energia é essencial para que elas funcionem. 2, o local também deve possuir adequada rede de transporte e comunicação. São necessárias estradas de ferro, rodovias, portos para trazer a matéria-prima e enviar os bens fabricados para ser vendidos e consumidos em outros locais. Número 3, deve haver mão de obra, operários dispostos a trabalhar e pessoas competentes para exercer os diferentes cargos exigidos em uma indústria. Então, a gente tem que ter, né, segurança e energia elétrica, bastante energia. Já tem também as fábricas que são a energia solar e energia a gás, né? Tá? E tem também que está próxima a transporte e a comunicação, né? E também ele tem que ter mão de obra, ou seja, tem que ter os funcionários para trabalhar nessa fábrica. Senão, já pensou, a fábrica não tem quem trabalhe, daí quem é que vai produzir? Ninguém. Além desses, há outros fatores que influenciam a instalação de uma indústria,
como a oferta de água, de matéria-prima, leis que incentivem a atividade, pagamento menor de impostos, custo dos salários dos trabalhadores, proximidade com o mercado consumidor, estar próximo de outros produtos, né, que será vendido, etc. Então, aqui a gente, para terminar, página 180. Figura aqui, né, pessoal, a gente vê como aqui é um recurso natural, né, a árvore, que o que acontece? Ela foi tirada da natureza, colocada no caminhão, levada até uma indústria. Nessa indústria, ela vai ser transformada em papel. O papel vai sair da indústria e vai para onde? Para o comércio. No comércio, a gente compra o papel e aí a gente vai utilizar esse papel no nosso dia a dia, para as coisas que a gente quer. Então, olha como é importante, mas se não tivesse esse recurso natural aqui da árvore, não teria esse, nem esse, nem esse, nem esse. Então, olha como é muito importante os recursos naturais, porque a gente só olha o produto final, mas a gente esquece que ele veio lá da natureza. Muitas coisas, a maioria das coisas, acontece dessa maneira. Ok, pessoal? Pessoal, olha só, o que acontece? Acontece que a gente viu que a natureza necessita da sustentabilidade, ou seja, ser sustentável. Retirar da natureza pode? Pode. Só que para tirar da natureza, a gente tem que repor, ou seja, a gente não pode ir lá simplesmente tirar. O que aconteceu com as mineradoras e com... A gente utiliza na nossa casa, né? Mármore, granito para colocar aquela pedra bonita na nossa cozinha, no nosso banheiro e assim por diante. Mas tudo isso é retirado de recursos naturais. E o que acontece? Esses recursos não tem como tu colocar de novo. E aquilo ali vai se esgotando, igual o ouro, igual a prata, igual, né, os diamantes e assim por diante. Então, aquilo ali tudo vai se esgotando. E aí é por isso que aí depois, o que acontece? Garimparam lá o ouro, tiraram o ouro. E o que vai ficar? Depois que tiraram tudo que tem de ouro, vai ficar somente aquela terra mexida, aquela terra, né, que as máquinas passaram por lá e que estragaram. E aí não tem uma reposição. E aí vai acabando os recursos naturais. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa cuidar. Tudo que a gente tirar da natureza tem que ser sustentável, ou seja, tem que ter a sustentabilidade. A gente tem que repor. E isso é muito importante, tá bom? É isso aí. Vamos lá para a correção? Tic-tac, tic-tac. Página 171. Então, aqui a gente tinha, observe as fotos. Letra A. Qual é a diferença entre os terrenos mostrados nas imagens 1 e 2? E o que esse fato possibilita o cultivo? Então, eu tenho aqui a imagem 1. Então, o que acontece? Olha aqui, o relevo é plano, tá? E aí, eu vou falar primeiro da imagem 1. Então, a imagem 1, o relevo é bastante plano, o que facilita o uso de grandes máquinas para o cultivo mecanizado de soja e a obtenção de grande produtividade. Então, eu posso utilizar nesse relevo aqui, eu posso utilizar máquinas para mim plantar, para mim colher, e aí a minha produtividade vai ser bem grande, eu vou ter bastante produtividade, ok? Agora, no relevo 2, estão observando aqui que parece que tem uns degraus, ó? Não é degraus, o nome disso aqui são feições íngremes. Então, olha só, na imagem 2, que tá aqui, vamos lá, para a imagem 2, o relevo apresenta feições íngremes que dificultam ou impossibilitam
o uso de máquinas. Utiliza-se mais a mão de obra para o cultivo do arroz. Então, aqui, nessa aqui, o que que acontece? Eu vou precisar de muita gente para plantar, para colher. E aí, a minha produtividade não vai ser tão grande, porque a máquina faz mais rápido, né? E colhe mais rápido. E também aumenta a produção com máquinas. Aqui eu vou plantar do mesmo jeito? Vou, só que eu vou precisar de pessoas, mão de obra. Na página 171, correção da letra B. Que característica natural explica as diferentes técnicas agrícolas empregadas? Então, o que? O relevo é o fator natural que melhor explica as diferentes técnicas empregadas na agricultura. Ok? Página 172. Observe agora estas outras duas imagens. Então, nós temos a número 3 e a número 4. Letra A. Como está o solo na imagem 3? Por que ele está dessa forma? E letra B. O que a imagem 4 mostra que permitiu cultivar espécies vegetais? Então, vamos lá para a primeira resposta da página 172. A primeira, letra A, está rachado por causa do clima seco. Então, aqui está rachado por causa do clima seco. E a próxima, letra B, o que a imagem 4 mostra que permitiu cultivar espécies vegetais? Então, presta atenção aqui, ó, pessoal. Estão vendo isso aqui, ó? Aqui vocês vão ver que tem irrigação, ó. Tem uma mangueirinha passando água. Então, o que acontece? A irrigação fez ser possível plantar ali. Então, vamos lá. Letra B. A irrigação foi representada na imagem e viabiliza o cultivo de espécies vegetais. Então, observem o seguinte, pessoal, com essas duas imagens, vocês vão observar o seguinte, que o clima é muito importante. Então, se eu for um agricultor... Página 178, observe as fotos. Então, número 1, tem a extração de látex para fazer borracha em Presidente Prudente, São Paulo, 2008. Caçador de caranguejo no Delta do Parnaíba, em Piauí, 2006. E o homem pesca no Rio Tietê, em Biritiba, Mirim, São Paulo. Aí, a letra A perguntava assim, o que há de comum entre as atividades mostradas nas fotos? Então, a número 1, letra A. Página 178. A gente vai ver o quê? Que elas mostram trabalho humano bastante dependentes da natureza. Então, a gente vê ali, ó, que todos aqueles trabalhos ali dependem de quem? Da natureza. Por quê? Porque são tudo recursos naturais, né? O látex sai de uma árvore. O peixe vem do mar, ali do rio, né? Do mar. E o caçador de caranguejo também vai pegar lá, né, do mangue, o caranguejo, ok? Na letra B. Nessas atividades, o que os seres humanos extraem da natureza? Eles utilizam máquinas para isso? Então, a gente vai ver que eles fazem tudo naturalmente, né, pessoal? Então, como eles não utilizam máquinas nem nada, a nossa resposta vai ficar: os seres humanos retiram do meio natural os recursos de que necessitam, sem o emprego de modernos recursos tecnológicos ou máquinas. Eles tiram manualmente, então eles não precisam de nenhum tipo de máquina nem nada. Ok? Agora a letra C, pessoal, diz assim, ó. Em sua opinião, as atividades feitas desta forma causam impactos ao ambiente? O que vocês acham? Eu acho que não. Lembra que a professora falou? Então, o que acontece na letra C? A letra C
vai ficar de que maneira? Vai ficar assim: o impacto dessa atividade é bem pequeno e sustentável. O ritmo de extração permite a sua reposição regularmente. Ou seja, como eles tiram manualmente, eles dão tempo para a própria natureza repor, ter essa reposição natural e regularmente, ok? Então, é ótimo, Então, né? é só, pessoal, por hoje. Correção feita, matéria dada. Não esqueçam que tudo que é natural é importante, né? Por quê? Porque é a natureza que nos dá, ok? Beijo no coração. Até amanhã. Tchau.